Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E em relação a investir só em uma classe de ativos, muitos acabam comentando do Barsi, né? Que ele ficou bilionário somente investindo em ações. Ele fala que ele não tem fundo imobiliário, que é o conto do vigário. Qual que é a tua opinião sobre o Barsi e os fundos imobiliários? Cara, eu discordo totalmente do Bars, porque eu acredito que quando a gente pensa em investimento, a gente tem que fazer uma adaptação para nossa realidade. Então, eu sempre comento também que nenhum conselho de investimento é igual para todo mundo, porque cada pessoa está vivendo um momento de vida. Então, se eu perguntar para o cara que não tem educação financeira nenhuma, se eu perguntar para o cara que tem R$ 1.000 na poupança, se eu perguntar para o cara que tem R$ 100.000 investidos, o conselho não vai ser igual para todo mundo, porque cada um tem um momento de vida, um estilo de vida e tem uma característica. No caso, eu vejo que muitas pessoas falam isso daí para mim direto, né? Como eu falo muito de fundos imobiliários, os caras falam, não vale a pena investir em fundo imobiliário porque o Barça não investe. Só que o Barça, quando ele vai analisar uma ação, ele não vai comprar a mesma quantidade que a gente, pessoa física. Ele não vai comprar 3 cotas de MXRF11 e o foco dele nem é renda mensal. O Barça, quando ele vai comprar alguma coisa, ele vem com a equipe inteira dele para ele investir naquela empresa. E ele está analisando o quê? O crescimento do patrimônio. Então, quando a gente olha para o fundo imobiliário, volto a dizer, a gente está falando de renda mensal. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, cara, eu ganhava um salário mínimo, eu era CLT, eu comprei cota de fundo imobiliário para ter uma renda mensal. É totalmente diferente do Barsi fazer um investimento. Então, se eu pego o conselho dele e tento adaptar para a minha realidade, eu vou estar muito fora do que realmente é o meu estilo de vida. Então, eu vejo que, por exemplo, a gente comentou aqui no começo, né? O Barsi, ele tem um fundamento nos investimentos dele, é inegável que, pô, o cara dá certo, é referência e a gente tem que reconhecer isso. Só que o fato do Barsi não comprar Bitcoin é o mesmo fato de eu não comprar Bitcoin ou eu investir em Bitcoin? Não é. O fato dele investir no exterior é o mesmo fator de eu investir no exterior? Não é. Por quê? Porque é totalmente diferente o movimento que ele faz com o patrimônio dele e o movimento que eu faço. Ele já está numa época de desfrute. Eu estou numa época de construção de patrimônio. E a gente falando aqui com a maioria das pessoas está na mesma fase. Está na fase de construção de patrimônio. Então, eu acredito que o fundo imobiliário ele é um ativo de renda mensal. Você pode ter o fundo imobiliário e ações, pode ter fundo imobiliário e renda fixa, fundo imobiliário e cripto, investimento exterior. Só que se você pegar o fundamento de um único investidor e você querer adaptar para a sua realidade, sendo que a sua realidade é totalmente diferente, eu acho que não faz muito sentido, até porque não existe só uma regra nos investimentos, né? Você pega aí, por exemplo, você pega o Charles Munger, você pega o Benjamin Graham, você pega o próprio Warren Buffett. Eles foram adaptando algumas estratégias conforme o próprio perfil de cada um. Então, se eu pego o conselho de uma pessoa como o Barsi, que é extremamente bilionário, é totalmente diferente do cara que ganha um salário mínimo ou que está começando a investir com foco em renda mensal. Pelo menos eu penso dessa forma. E o que eu vejo também é que às vezes o investidor tem que se adaptar ao que está acontecendo. O próprio Warren Buffett falar que não investia em empresa de tecnologia, que não investia, que não gostava. É que ele vendeu muita Apple recentemente, até pouco tempo atrás, metade da carteira era Apple, né? Exatamente, é. Em relação ao Barsi, eu vejo também que o fundo imobiliário é uma classe de ativos bem mais nova. Então, acho que tem essa questão também, que quando os fundos imobiliários surgiram aí, o Barsi, acredito eu, que já era bilionário. Então, ele já era bilionário. Aí vai investir numa classe de ativos nova ainda, que muitas vezes não vai nem comportar, não vai ter nem liquidez para ele conseguir fazer a compra. Ele não investiu e com o patrimônio que ele tem, ele não vai investir da mesma forma. Exatamente. E, cara, os fundos imobiliários começaram em 93. O primeiro fundo imobiliário entrou na bolsa em 94. Foi mais ou menos ali em 2006 que os fundos começaram a ter essa cara que a gente conhece hoje em dia. E só em 2011 que entraram os fundos de papel. Então, imagina, a gente tá falando de um ativo, cara, que tem aí 20, 30 anos de história, e enquanto o Barsi já era um cara que já ganhava dinheiro com empresas que ele investe até hoje, pegou ali em questões de centavos. É exatamente isso que você falou. E eu vejo que é o seguinte também, a gente sempre tende a tomar decisões com base na visão de mundo que a gente tem. O Barsi, ele viveu numa geração bem diferente da nossa. Igual você falou, o Warren Buffett não investe em empresa de tecnologia. Mas hoje o cara tem lá a maior parte da carteira dele, mesmo vendendo, ele investe em Apple. Então, tipo assim, tem que ir passando por adaptações. Só que cada investidor tem um perfil, então eu vejo dessa forma também. Sim. E o que eu vejo também é que o Barsi procura investir em indústria, em setores que tem uma barreira de entrada muito grande. Então ele quer comprar a empresa de saneamento que ele sabe que só vai ter aquela lá, ele quer ter isso aí. Sim. Ou então ele vai pegar uma empresa de energia que seja, um banco gigantesco, ele quer algo que não seja qualquer um que possa entrar.
Tanto que eu lembro quando ele falou que vendeu Itaúsa é porque começou a fazer chinelinho. Porque ele quer uma empresa que não é qualquer um que possa fazer, ele quer algo que realmente a barreira de entrada é muito grande e que ele tem essa segurança por trás. Com certeza. E igual a questão que você falou, a questão de liquidez, né? Pô, cara, se o Barsi, ele entra em uma empresa ou ele sai de uma empresa, ele pode derrubar a ação em um dia, dependendo do movimento que ele faz. Então, a gente que compra aí algumas cotas, ou até se a pessoa que tá assistindo a gente aqui investe 1 milhão, cara, mesmo assim você não tem o mesmo movimento do Barsi. Tem Sim, fundo imobiliário aí que a liquidez... Um fundo imobiliário com liquidez grande, acho que o HGLG que tem mais liquidez é o quê? 5 milhões por dia, não era alguma coisa assim? Acho que é próximo disso, dá uma olhada Cara, aí. o XPML11 eu acho que tá chegando a 16 milhões, eu acho. Ah, então Eu- o HGLG, que é o maior da bolsa, deve ter mais. Mas imagina, o Barsi, que é bilionário, se não me engano, tem 3, 4 bilhões de reais. Se ele vai comprar, mesmo que seja 1% do patrimônio dele, já não comporta liquidez diária, ele vai comprar e vai começar a subir o preço da cota também. E outra coisa, né? Ele tem o time de gestão dele. Por que ele vai pegar o patrimônio dele e colocar em um time de gestão de outra pessoa, pagar taxa de performance para as pessoas fazerem a gestão do patrimônio dele? Não faz muito sentido. Ele poderia comprar o fundo todo, ou poderia abrir o fundo Barsi 11 aí também e começar a fazer a própria gestão, porque é muito capital em cima de um investimento que não faz sentido para ele, pagar taxa e tudo mais. Acho que tudo isso tem que colocar na ponta do lápis antes da gente simplesmente comentar, não vou investir em fundo imobiliário porque o Barsi não investe. Mas eu vejo que da parte da taxa de administração, realmente ele estaria pagando, mas nas empresas também paga todo o salário do pessoal, o CEO, os Sim. diretores, né? Então, No final das contas, acredito eu que, beleza, o fundo imobiliário vai ter taxa de administração, tem equipe que trabalha por trás, mas a empresa também, a ação listada tem a mesma coisa, da mesma forma, só que acaba sendo o time, sendo os funcionários que ficam na folha de pagamento. É verdade. Então tem até, você vai ver o salário dos grandes CEOs de grandes companhias listadas na Bolsa de Valores, são milhões e milhões por ano, né, Matheus? tem salário aí de 2, 3 milhões aí no mês que ele recebe, óbvio, com bônus e tudo mais, né? Que nem eu vi aqui do HGLG, a liquidez média diária é quase 10 milhões. Se o Barsi quiser entrar com força lá em uma parte que nem, sei lá, 100 milhões é o quê? 10... Não, ele tem 4 bi hoje, né? 400 milhões seria 10% do patrimônio dele. Se ele quiser entrar com 3% do patrimônio dele em um dia, já não tem liquidez Já pra... não tem liquidez. E eu tô Sim. falando maior, né? Tem fundo imobiliário que deve ser 1 milhão por dia de liquidez, até menos. De 1, 2 milhões, aí o Barsi não consegue alocar nem 1% do patrimônio dele no fundo Ele imobiliário. compra e ninguém mais consegue comprar o fundo depois.